Muito bem, amados irmãos, graça e paz a todos os amados irmãos. Aqui quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, o presbítero Marielton de Souza. Aqui é o canal Pregação da Palavra de Deus. Apregou a Palavra de Deus porque fui chamado por Deus para apregoar a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo desde muito novo. Amados irmãos, não se esqueça de dar o seu joinha aí no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a estar apregoando a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra de Deus. Este canal foi aberto por Deus para que nós possamos estar por ordem de Deus. Foi aberto por mim, por ordem de Deus, para nós apregoarmos a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra de Deus. Apregou a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque fui chamado por Deus para apregoar a palavra de Deus. E tem diversas outras obras que Deus me chamou para fazer, mas por dificuldades financeiras ainda não tive condições de executar os planos de Deus. Mas em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo Deus que tem colocado em nossos corações a sua obra, é o mesmo Deus que vai nos dar condições para estar fazendo a sua obra, cumprindo o ministério de Deus aqui na terra. Amados irmãos, não se esqueça, dê o seu joinha e se inscreva no canal para nos ajudar. Ajude-nos a estar apregoando a palavra de Deus. Amados irmãos, eu já quero desde já aproveitar para pedir aos irmãos que se inscrevam no canal do pastor Sérgio Silva, meu amigo do YouTube, pastor Sérgio Silva, que está, @Sérgio Silva, Palavra de Fé 9028. Inscreva-se também no canal do pastor Sérgio Silva, porque é palavra de Deus, é palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem apregoado a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também, e é nosso amigo, e tem estado junto conosco, tem nos ajudado em oração, tem nos ajudado também dando o seu joinha aí nos nossos vídeos da palavra de Deus, tem compartilhado e é um grande amigo nosso do YouTube. Também peço aos irmãos que dê um joinha e se inscreva também no canal do Obreiro Reinaldo, do Rio de Janeiro, amigo nosso também do YouTube. E o canal do Obreiro Reinaldo é Projeto é Promessa, @Reinaldo Santana Palestrante 4382. Você digita, vai lá no YouTube, lá naquela bolinha lá do YouTube, digita @Reinaldo Santana Palestrante 4382. Lá você vai poder ouvir, orar junto com o Obreiro Reinaldo, fazer orações constantemente. Você vai poder estar também meditando na palavra de Deus, juntamente com o homem de Deus, Obreiro Reinaldo. Também peço aos irmãos que se inscrevam no canal da minha sobrinha, Maria Paulina. Ela está com um canalzinho no YouTube de dicas e entretenimentos. E Maria Paulina, Dicas e Entretenimentos. Se inscreva no canal dela, dê um joinha aí, se inscreva, ajude a estar aí crescendo no YouTube. Não se esqueça também do pastor Sérgio Silva, digita lá na bolinha lá, você vai lá no pesquisar, digita
@Sérgio Silva, Palavra de Fé 9028. Aí lá vai abrir todos os vídeos do pastor Sérgio Silva, também vídeos de oração, vídeos de palavra de Deus, e você vai estar ajudando o homem de Deus a levar a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, e não se esqueça também do meu canal no YouTube, que é Pregação da Palavra de Deus, @Sabrine Pereira. Aí vai abrir todos os nossos vídeos, toda a nossa palavra, que é a palavra de Deus, orientada por Deus, palavras da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Aqui nós pedimos aos irmãos que no momento em que nós estivermos apregoando a palavra de Deus, se você não tiver tempo de estar com a Bíblia aberta, mas depois você abra a Bíblia e confira palavra por palavra que está escrito na Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus, ela não pode ser desviada, nem para a esquerda e nem para a direita. Ela precisa estar no propósito que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus, ele apanhou e enviou a sua palavra para o propósito de apregoar a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levar uma mensagem de doutrina, uma mensagem de fé, encorajamento, doutrina para todos os amados irmãos. É uma palavra que nós compartilhamos, e também nós precisamos também não só ouvir a palavra de Deus, mas a palavra de Deus precisa ser praticada por nós, dia após dia. Nós precisamos estar praticando a palavra de Deus. Amados irmãos, hoje eu quero apregoar a palavra de Deus no livro de Zacarias, livro do profeta Zacarias. O tema hoje, irmãos, é avivamento dos últimos dias. O tema da nossa mensagem hoje é avivamento dos últimos dias. Eu quero contextualizar esta palavra maravilhosa, que é a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra de Deus que está no livro de Zacarias. Abra sua Bíblia Sagrada no livro do profeta Zacarias, capítulo 14, do versículo 1 em diante. Vamos fazer uma oração ao Senhor, para que o Senhor nos conduza, para que o Espírito Santo de Deus nos conduza em toda a palavra em que nós falarmos aqui neste canal. Maravilhoso Deus e eterno Pai, poderoso Deus de misericórdias, ouve a nossa palavra, nos direciona em todas as palavras em que nós falarmos aqui neste canal. Que o Senhor possa estar diante de nós, nos ajudando, que o Senhor possa estar nos orientando na Tua palavra, para que nós possamos estar falando do Teu amor e da Tua graça divina, em que toda palavra em que nós apregoarmos aqui, que seja para a honra e glória do Teu santo e glorioso nome. E que esta mensagem seja uma mensagem expositiva da palavra de Deus. E que nós não dobremos nem para a direita e nem para a esquerda. Seguimos com a palavra do Senhor, a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe a todos os irmãos que estão nos ouvindo, que o Senhor possa curar, abençoar, livrar e guardar de todo mal através da sua poderosa palavra. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Muito bem, amados irmãos. Zacarias, capítulo 14, versículo 1 em diante. Avivamento dos últimos dias. Aqui está dizendo o julgamento final.
Diz assim a palavra do Senhor: eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem de dia, nem noite será. Mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairá de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental, no verão. E no inverno sucederá isto: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Gebá até Rimon, ao sul de Jerusalém. E ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até aos lagares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Amados irmãos, esta palavra é a palavra que Deus deu ao profeta Zacarias. Amados irmãos, todos nós sabemos que Judá e Israel passou por um período de exílio. Então, houve um grupo de profetas que profetizaram antes do exílio. E houve um grupo de profetas que profetizaram no exílio. E houve um outro grupo de profetas que profetizaram após o exílio. E Zacarias foi um desses profetas que profetizou após o exílio. Então, após o exílio, profetizou o profeta Ageu,
profeta Zacarias e o profeta Malaquias. Então, o povo de Israel foi levado cativeiro porque desobedeceram a ordenança de Deus. Eles levaram para si deuses estranhos, onde Moisés, o servo do Senhor, disse que não era para eles cultuarem deuses estranhos, porque o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor Deus que tinha tirado o povo lá do Egito, era o único Deus dentro da nação de Israel. E Deus tinha escolhido para si a nação de Israel. Então, a nação, após a morte de Davi, depois do reinado de Salomão, seu filho, a nação foi dividida. Então ficou Judá e meia tribo de Benjamim e as 10 tribos que seguiram com Jeroboão. As 10 tribos que seguiram com Jeroboão. Então ficou Israel do sul e Israel do norte. O reino foi dividido. Judá, que era Israel do sul, foi levada cativeiro para a Babilônia. Israel do norte foi levado cativeiro para a Síria. Então, amados irmãos, o cativeiro, fala-se muito sobre o retorno de Judá e sobre a volta para a cidade santa que é Jerusalém, a reconstrução de Jerusalém, o retorno do cativeiro. Então fala sobre a cidade de Judá. Então Judá retornou ao cativeiro. Então o profeta Zacarias profetizava e buscava para Judá um avivamento, porque o povo estava retornando do cativeiro, a cidade estava a cidade estava se refazendo novamente, o culto a Deus estava retornando novamente. Então aquela idolatria que outrora existia dentro da cidade de Judá tinha sido extirpada, já não existia mais idolatria, porque pós o cativeiro eles retornaram da Babilônia já curado da idolatria. Já Israel do sul já não tinha mais idolatria. Então ali o profeta Zacarias profetizava um avivamento dentro de Israel, dentro de Jerusalém. Ele profetizou um avivamento dentro de Jerusalém. Então aqui ele diz, o julgamento final. Eis que vem o dia do Senhor, em que tens despojo, teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas. E as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Aqui o profeta está falando a respeito do período em que o povo foi levado para o cativeiro. E ele disse, eis que vem o dia do Senhor em que teus despojos se repartirão. Ele relembrou o povo, ele estava relembrando o
o período em que eles foram levados ao cativeiro e que seus despojos foram repartidos, e porque ajuntarei todas as nações a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Ele estava relembrando o período em que eles tinham ido ao cativeiro. E o Senhor sairá a peleja contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha. Quer dizer, o Senhor pelejará contra estas nações. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então o Senhor está falando, ó, Israel do sul e Israel do norte. E a promessa do Senhor para Israel permanecia. A promessa de Israel, a promessa que Deus tinha feito a Israel permanecia. Porque aqui o Senhor está falando, ó, Israel do sul e Israel do norte. Essas palavras, irmãos, o Senhor, o profeta está falando a respeito de Judá, a respeito de Israel, mas muito se observa essas palavras no livro de Apocalipse. Essas palavras estão, o Senhor, ó, eis que vem o dia do Senhor. Eis que vem o dia do Senhor. Muitas palavras, irmãos, no livro de Apocalipse. Esse livro de Zacarias também, ele está um livro muito apocalíptico também. É o profeta que profetizou, ele profetizou pós-exílio. Mas muito se está falando aqui a respeito também do livro de Apocalipse. A respeito da promessa de Deus, a respeito da promessa de Deus para vir buscar a sua igreja, amado. Se observa que também existe uma questão falando sobre a igreja também. Porque fala que, ó, o dia do Senhor virá. Ó, e fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Quer dizer, fala sobre terremotos, fala sobre terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. E então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Então virá o Senhor e todos os santos contigo. Vê se o livro não fala, vê se o livro não fala uma questão, ele não fala mais ou menos uma apologia a respeito do livro de Apocalipse. Dá um entendimento que o livro de Zacarias, a Bíblia toda, as palavras são palavras de Deus. As palavras, elas se misturam. As palavras, elas se misturam. Nós não podemos confundir as palavras. Apocalipse é Apocalipse, Zacarias é Zacarias. Só que existe uma questão de um intermediário entre uma palavra e outra palavra. As palavras, elas estão fazendo uma apologia à outra. Então, amados irmãos, ó, e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espada, espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será,
mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Vê se mais ou menos não fala sobre o dia da vinda do Senhor, sobre a escuridão, sobre a questão do cair da tarde, sobre a questão da luz, que é o Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Dá uma impressão. Naqueles dias também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental, no verão e no inverno. Sucederá isto. No verão e no inverno, metade para o mar ocidental e metade para o mar oriental. Quer dizer, a palavra faz uma apologia ao Ocidente e ao Oriente. Ela dá uma menção entre Ocidente e Oriente. O Oriente é onde ficava Israel e o Ocidente é onde nós ficamos, onde está Brasil e os outros países que são considerados os gentios, que o apóstolo Paulo apregoou a palavra, levou a palavra de Deus até os gentios, onde Jesus Cristo escolheu o apóstolo Paulo para levar a palavra até os gentios. Naquele dia acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o ocidental e metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia será o Senhor. E um será o seu nome, e toda a terra em redor se tornará em planície, desde Gebá até Rimon, e ao sul de Jerusalém. Ao sul de Jerusalém. E ela será exaltada e habitada no lugar desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, desde a torre de Ananel até aos lagares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Quer dizer, Jerusalém habitará segura. Por que o profeta faz essa menção de dizer Jerusalém habitará segura? Porque ele sabia que Jerusalém, a cidade de Jerusalém, Judá, a idolatria tinha sido extirpada de dentro da cidade. Os homens de Judá já não mais queriam para si a idolatria. Eles tinham abandonado a idolatria. Então, no momento em que eles abandonaram a idolatria, a promessa de Deus se faz presente. Então, e habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. O que faltava para Jerusalém habitar segura? Faltava se afastar daquilo que não pertencia a Deus, das idolatrias, das coisas que não pertenciam a Deus. Voltar a fazer os cultos assiduamente no templo de Deus. Voltar a crer que só Deus era o Senhor de Jerusalém. Voltar a crer que só Deus era o Senhor de Judá e Israel. Era só isso que Jerusalém precisava para seguir adiante com a promessa de Deus. Amados irmãos, o texto da palavra de Deus, o profeta Zacarias, o profeta Ageu e o profeta Malaquias eram os profetas que profetizaram pós-exílio. Durante o exílio, profetizou também os profetas que Deus levantou seus profetas para profetizar. E durante o exílio, profetizou Jeremias,
Ezequiel e Daniel. Estes homens de Deus profetizaram durante o exílio. E antes do exílio da Babilônia, Isaías, Miqueias e Abacuque profetizaram antes do exílio. E Jeremias foi o profeta que profetizou antes do exílio e que avisou a questão do exílio. Jeremias avisou para Judá e Israel que a idolatria iam levar eles para o cativeiro, que a idolatria ia levar eles para um lugar de prisão. E lá eles iam ser humilhados, lá eles iam se afastar das suas origens, lá eles iam se afastar da sua cidade, e até muitos morreram nesse exílio. Muitos morreram nesse exílio, muitos morreram quando a Babilônia invadiu Judá, muitos morreram. Alguns foram levados para o exílio e lá permaneceram. Alguns morreram lá, como eu já tinha dito antes. E o profeta Jeremias tinha avisado que a cidade de Judá, Israel, ia ser levada a cativeiro se não abandonasse a idolatria. Amados irmãos, nós temos apregoado a palavra de Deus, nós temos buscado um avivamento, nós temos buscado um conserto a Deus, mas a gente observa que nem todas as igrejas e nem todos os irmãos estão com este projeto de buscar um avivamento de Deus, buscar um conserto com Deus. Irmãos, que maravilha! Quando a igreja de Deus estava afastada de Deus e Deus levantou Martinho Lutero para um grande avivamento, e Martinho Lutero emplacou as 95 teses da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e todos puderam, aqueles que tinham Deus na vida, puderam observar que aquilo era obra de Deus, era obra do Espírito Santo. A gente hoje se vê falar nas igrejas que o avivamento é um culto matinal, que o avivamento é um culto marcado, diz assim, vamos fazer hoje um culto de avivamento. Não, irmãos, vamos fazer hoje um trabalho de avivamento. Irmãos, avivamento é um trabalho constante. Avivamento não é um único trabalho que é feito dentro de uma igreja, dentro da casa de Deus. Avivamento é um trabalho que é feito constantemente. Avivamento não é uma obra do homem. Avivamento é uma obra do Espírito Santo de Deus. Avivamento é uma obra onde o Espírito Santo de Deus chama o homem, o Espírito Santo de Deus dá aquele compromisso na mão do homem e o homem começa a levar adiante aquele avivamento, aquela obra. O homem executa aquela obra. Deus usa um homem, Deus usa uma pessoa para levar um avivamento até as nações. Deus usou Martinho Lutero para emplacar as 95 teses, mas aquele avivamento quem fez foi o Espírito de Deus. Aquele avivamento quem fez, aquele avivamento quem determinou aquele avivamento foi o Espírito de Deus. O monge Martinho Lutero somente foi o canal. Ele obedeceu a ordem de Deus. Ele obedeceu os mandamentos de Deus. Então ele estava ali e ele estava observando que as coisas não estavam certas. Ele estava observando que as coisas na casa de Deus não estavam corretas. Ele não era um herege. Ele era um homem que foi chamado pelo Espírito de Deus para promover um grande avivamento. E nos dias de hoje, irmãos, a gente observa, principalmente aqui
em Campos dos Goytacazes, na minha cidade, aqui, principalmente aqui em Dores de Macabu, a gente observa que as igrejas estão precisando promover um avivamento. Porque você entra dentro das igrejas e muitas das igrejas você observa mais é meninice. As pessoas querem é pula-pula. As pessoas querem estar de pula-pula. As pessoas querem estar rolando no meio da igreja. Querem estar de grita-grita. Quando a gente vai dentro das igrejas, muitas das vezes quando começa a cantar, não sou contra os corinhos de fogo, mas quando começa a cantar os corinhos de fogo dentro das igrejas, o pastor levanta o som lá nas alturas, se esquece que existe uma ordem, uma lei para o som da igreja. 60 decibéis, não é mais do que isso. Ele levanta o som até o último volume, ninguém ouve o que está se falando dentro da igreja, o som começa a ficar abafadíssimo e você só vê uma farra, um pula-pula, e as pessoas começam a pular e gostam daquilo. E a palavra de Deus começa a se perder, porque a palavra de Deus ninguém ouve mais. Ninguém ouve mais a palavra de Deus. Ninguém entende mais o que está acontecendo ali. É tudo que Satanás quer. Que dentro da igreja, nós entramos dentro da igreja e emocionamos, mas não ouvimos nada, não entendemos nada do que se passou e o avivamento não aconteceu. E a gente entrou dentro da igreja e saiu só emocionado. E nada mais. A palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus que deveria ficar dentro do nosso coração, não ficou. Porque a letra do louvor nós não ouvimos nada, ouvimos um barulho e um grita-grita. Não é todas as igrejas. Tem igrejas que a gente vai, que a gente consegue entender tudo que está se cantando e tudo que está se apregoando. Essa está de parabéns. Eu parabenizo essa igreja, que a gente entra dentro dela e ouve tudo que está acontecendo. Eu não posso entrar, não posso ficar dentro de uma igreja onde o pula-pula é demais. Eu não ouço as palavras que estão sendo faladas ali, eu não entendo nada que está sendo falado. Eu preciso entender o que está sendo falado ali. Como que a palavra vai causar uma transformação em mim se eu não ouvir, se eu não entender o que foi falado? Vamos supor, está cantando: olha a entrada do anjo aqui neste lugar. Eu tenho que ouvir o que é a entrada do anjo. Agora quando o pastor começa a falar, eu estou ouvindo alguma coisa? Eu não estou ouvindo nada. Eu só estou ouvindo um som, mais ou menos, que eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo o que está se falando. E o som não está acontecendo, irmãos. Irmãos, nós precisamos promover um avivamento dentro das igrejas. Precisamos apregoar a palavra de Deus corretamente dentro das igrejas. Nós não podemos estar apregoando a palavra de Deus de qualquer forma. Nós não podemos estar apregoando a palavra de Deus de qualquer maneira. Os profetas apregoaram a palavra de Deus. Zacarias apregoou, Malaquias, Ageu apregoou um avivamento pós-exílio. Jeremias, Ezequiel e Daniel, durante o exílio, apregoou a palavra de Deus. É o que está acontecendo, principalmente, irmãos, nas igrejas pentecostais.
Esse problema acontece muito nas igrejas pentecostais. As igrejas tradicionais, você entra, você ouve tudo. Eles dizem que a igreja tradicional é uma igreja fria e que você entra lá, que lá é uma igreja fria, que não tem nada. Irmão, mas você pelo menos a igreja tradicional, você entra na igreja tradicional, você consegue entender o que o pastor está falando, você consegue entender o que o irmão que está louvando, você consegue entender o que o irmão está testemunhando, o som está bom. Mas as igrejas pentecostais, irmãos, algumas, não são todas, falo as daqui da minha cidade, e algumas também que eu vejo aí no Facebook, algumas que eu vejo no YouTube, irmão, você não entende nada do que está se falando. Como essa palavra vai causar transformação na minha vida se eu não entendo nada? Como esta palavra vai me curar se eu não entendo o que falou? Se foi só causado um emocionalismo. É complicado de se apregoar, é complicado de se levar a palavra. Jesus Cristo, o nosso Deus, não está satisfeito com isso. O nosso Deus não está satisfeito com isso. Irmãos, nós estamos precisando, irmãos, de um avivamento. Nós estamos precisando eu ouvi uma palavra grega chamada metanoia. É essa a palavra em que nós estamos precisando trabalhar e viver essa palavra. Metanoia. Palavra grega que excede e transcende a religião. Metanoia é uma conversão genuína. Não é um emocionalismo. Metanoia é uma conversão genuína. Onde se alguém pisar no seu calo dentro da igreja, você vai permanecer, porque você é convertido. Você passou por uma metanoia. Se alguém tentar te atrapalhar dentro da igreja, se você for expulso de dentro da igreja onde você congrega, você não vai se afastar de Deus e da igreja. Você vai procurar uma outra igreja. Se precisar passar por algum tipo de disciplina, você vai passar por essa disciplina e você vai continuar servindo a Deus. E se algum parente seu, alguma pessoa da sua família te desanimar e dizer que você não é verdadeiramente crente, e achar querer buscar a perfeição em você, uma perfeição tão grande, a ponto de achar que você é o próprio Cristo, o próprio Deus, mesmo assim você não vai desanimar, porque você passou por uma metanoia. Você passou por um avivamento, você passou por uma conversão genuína, que é a palavra metanoia. Então você não se converteu por causa de homem nenhum. Você não se converteu porque Deus te livrou de nada. Você se converteu a Deus porque você quer estar na presença de Deus. Você quer ter um relacionamento com Deus. Você entende que o mundo não tem nada que preste. Você entende que o mundo só tem coisa que não presta. Então você quer você quer ter um relacionamento com Deus. Então não adianta ninguém te discriminar. Mesmo que você é um ser humano, você não é perfeito, você é um ser humano, mas aí as pessoas vêm, um parente seu, um amigo seu, uma pessoa te discrimine, diz que você não é verdadeiramente um verdadeiro cristão e que a cristandade está longe de você, mas você baixa a cabeça e diz, tudo bem, eu vou continuar servindo a Deus assim mesmo. Se algum erro existe em mim, eu vou me consertar. E se alguém está tentando me afastar da presença de Deus, eu vou me afastar desta pessoa. É melhor, irmãos, que a gente se afaste daquele que quer afastar nós da presença de Deus, do que nós se afastar de Deus, do que nós se entristecer com Deus que nunca fez nada para nós.
só faz cuidar de nós. Nos criou, nos deu a vida. Deus nos deu a vida. Ah, irmãos, mais condições financeiras se eu tivesse para fazer a obra de Deus. Ah, como eu gostaria. Mais condições financeiras para mim pegar um veículo aqui, vazar, sair para fazer a obra de Deus, para me comprar mais de não sei quantos mil folhetos e sair entregando nas casas, sair entregando nas ruas as pessoas. Irmãos, eu não me converti, não sou melhor do que ninguém, mas eu não me converti por acaso. Eu me converti porque Deus me chamou. E não adianta, irmãos, se levantar A ou B contra mim, eu vou permanecer na palavra de Deus. Eu vou permanecer na casa do Senhor. Não adianta mudanças acontecer na minha vida para tentar me atrapalhar. Eu vou permanecer com Deus. Eu vou permanecer na presença de Deus até o último dia da minha vida. Igual a minha avó. Eu aprendi com ela, aprendi com a minha avó. A minha avó permaneceu na presença de Deus até o último dia da vida dela. Eu vou permanecer na presença de Deus. Eu já me afastei da presença de Deus, mas não me afasto mais. Porque eu não quero me afastar da presença de Deus. Eu quero permanecer na presença de Deus. Esta palavra, metanoia, é uma palavra que ela se encaixou perfeitamente. Ela precisa se encaixar perfeitamente na nossa vida. Palavra grega que excede e transcende a religião. Metanoia, conversão genuína. É esta a conversão. É isto, irmãos. Não é pula-pula, irmãos. Entenda, irmãos. Não é pula-pula. Não é rola-rola. Muitas das vezes, muitas das igrejas que eu vou, aí os irmãos não vê a gente de pula-pula, não vê a gente de rola-rola, não vê a gente de rola-rola. Acho que a gente não tem o Espírito de Deus. Irmãos, o Espírito de Deus está ali. É um Espírito inteligente. É um Espírito inteligente. Ele está ali. Ele não está para promover farra, ele não está para promover gritaria, ele está ali para promover um avivamento. Irmãos, quando alguém começar a falar, quer ver só, o Espírito de Deus se manifestar, quando alguém começar a fazer fofoca, você não entra. Você diz, não entra nisso não. Isso aí, não tem nada a ver com a vida dos outros, o Espírito de Deus se manifestou. Você não fez fofoca da vida dos outros. O Espírito de Deus se manifestou na sua vida. Quando alguém chega para você, começa a querer fofocar do pastor, falar do pastor, aí você, o pastor é homem de Deus, mas é um homem comum igual a todos, deixa ele lá. Deus sabe o que vai fazer, ele sabe o que está fazendo. Então, irmãos, o Espírito de Deus se manifestou na sua vida. Quando alguém está dizendo que está com um problema seríssimo, você fala, não, rapaz, procura a igreja, procura Deus, procura o Senhor, não entra por esse caminho. Quer dizer, o Espírito de Deus se manifestou ali. Você falou com a pessoa, você disse, fulano, procura Deus, a sua vida está difícil, a sua vida está com problemas, procure Deus. Não olhe para os problemas, olhe para o Senhor, olhe para Deus. Procura uma igreja, procura a casa de Deus. A palavra de Deus, ela nos cura. A palavra de Deus, ela nos dá sabedoria. Somente com a palavra de Deus você pode vencer esses problemas, vencer essas lutas. Quer dizer, o Espírito de Deus manifestou na vida daquela pessoa. Aí quando a pessoa está ali, em guerra, você olha assim, uma guerra, um problema, gritaria e tal. Você não entra em guerra. Você está tentando sair do meio das guerras. Você está no meio ali, mas você está saindo fora do meio da guerra, porque você não quer viver em guerra. Mas a guerra muitas das vezes vem nos procurar para tentar nos atrapalhar, irmãos, para tentar atrapalhar o nosso ministério com Deus.
Mas graças a Deus que o Espírito de Deus manifesta em nossa vida, Ele não nos deixa desanimar da obra de Deus. Ele não nos deixa desanimar das coisas de Deus. O Espírito de Deus se manifesta em nossas vidas e nós permanecemos na graça e na presença do Senhor, nosso Deus. Nós permanecemos na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, é muita meninice que tem acontecido dentro das igrejas aqui na cidade de Campo dos Goitacazes, aqui em Dores de Macabu, na região de Dores de Macabu. Irmão, você não tem medo de falar? Não, irmãos, eu não tenho medo de falar. Eu observo, eu vejo. É muita meninice dentro da casa de Deus. Você quer dizer que não tem servo de Deus? Que tem. Tem servo de Deus em todo lugar. Tem servo de Deus em toda parte. Mas é muita meninice dentro das igrejas de Deus. Isso é verdade. E nós temos buscado um verdadeiro avivamento. Nós temos buscado de Deus um verdadeiro avivamento, para que nós possamos estar na presença gloriosa de Deus e para que a palavra de Deus entre em nós e para que nós possamos estar passando a palavra de Deus para as pessoas. Não com gritarias, não com alvoroço, não com gritarias. Passando a palavra de Deus. Passando a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós tentamos passar uma palavra, passando aplicação de versículo por versículo na palavra do Senhor. Vocês podem assistir todos os vídeos do canal Pregação da Palavra de Deus, você pode digitar lá. Não se esqueça de dar o joinha, não se esqueça de se inscrever no canal, mas você pode estar lá observando todos os vídeos da Palavra de Deus e você vai observar que nós passamos uma mensagem aplicando versículo por versículo na Palavra de Deus. Não estou aqui, irmãos, para bater palma nas calçadas, não estou aqui para bater palmas nas calçadas, não estou aqui para gritar orações nas praças públicas para chamar a atenção de ninguém. Não, eu estou aqui para fazer uma obra que o Espírito Santo de Deus tocou em meu coração desde muito novo, que é apregoar a palavra de Deus como ela é, uma mensagem expositiva da palavra de Deus. Expor a palavra, expor um avivamento. Irmãos, a igreja de hoje está precisando passar por um cativeiro, irmãos. A igreja de hoje, nós observamos que a igreja está precisando passar por um cativeiro igual Judá passou, para ver se a igreja toma jeito, para ver se a igreja toma posição. Porque depois que Judá passou pelo cativeiro, aí eles pararam com a idolatria. Aí eles pararam com as coisas profanas. Aí eles pararam com as coisas que desagradavam a Deus. E aí eles foram em busca de um verdadeiro avivamento. Aí os profetas começaram a falar. Os profetas começaram a pregoar a lei de Deus, as profecias de Deus. Não falo profecia de profeta ficar profetizando aqui, profetizando ali, não, irmãos. Isso não é profecia. Profecia é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. O escrito dos profetas. Então, irmãos, é o escrito dos profetas. Isso é que é profecia. Eu preciso promover aí um avivamento na minha igreja. Eu preciso apregoar a palavra de Deus. Nós precisamos fazer aqui um alvoroço aqui para chamar a atenção dos irmãos. Você quer fazer alvoroço? Você quer promover um avivamento na sua igreja? Pare de meninice. Pare de pula-pula.
apregoe a Bíblia, a palavra de Deus. Se aprofunda nos estudos da Bíblia Sagrada. Se aprofunda na palavra de Deus, e aí você vai promover um avivamento dentro da sua igreja. Ah, mas na hora da palavra os irmãos desanimam. Problema do irmão. Ele não quer se alimentar da palavra de Deus. A Bíblia diz que não é para nós levar pérolas aos porcos. Se você está apregoando a palavra, a pessoa não quer. A pessoa acha que não precisa da palavra de Deus. Acha que ele precisa do pula-pula. Acha que ele precisa daqueles louvores, aqueles louvores, corinho de fogo, de grita-grita, que ninguém não vai entender nada. Ele acha que ele precisa daquilo. Deixa ele no rastro daquilo ali. Quer ir? Vai no rastro daquilo ali. Mas aqueles que verdadeiramente é de Deus, aqueles que verdadeiramente têm o Espírito de Deus, esses vão atrás da palavra. Esses vão atrás da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. Irmãos, eu tenho visto pastor que vem de Vitória do Espírito Santo. Eu tenho visto pastor que vem do Rio de Janeiro. Eu tenho visto um bocado de pastor aí. É um tal de coceirinha no pé, irmãos. Eu prego, a barra de Deus, tem uma coceirinha no pé aqui, ali, pula-pula daqui, pula-pula dali, grita-grita dali, e o culto só vai estendendo. Ele não entende que as pessoas precisam trabalhar, ele não entende que no outro dia os irmãos têm trabalho a fazer, ele não entende que os irmãos têm que sair do culto depois das 9 horas para ir para casa jantar, que os irmãos estão com fome por estar ali dentro da igreja. Eles não deram nada de comer, os irmãos ali dentro da igreja, e ainda querem estender o culto até 10 horas da noite, 11 horas da noite, 11h30, meia-noite, sem dar nada a ninguém para comer. E quer estender o culto e quer ficar, de pula-pula, de grita-grita. E outra, você vê que a mensagem não vê, ele não prega uma mensagem, ele fica rodeando naquela mesma palavra, fazendo uma pressão psicológica na mente da pessoa. Irmão, eu não preciso de ninguém para fazer pressão psicológica em minha mente. Quando eu vou à igreja, à casa de Deus, e o pregador não está com uma palavra verdadeira, não está com uma palavra, pode ser até simples, não precisa ser a palavra verdadeiramente teológica, pode ser aquela palavra simples, mas é uma palavra que eu estou vendo que tem ali o caldo grosso da palavra de Deus. Então ali eu entendo que Deus está ali. Agora você vê o cara fazendo pressão psicológica, bota a mão na cabeça de um e de outro para derrubar um e outro, vem procurando aqui e ali uma pessoa para poder pegar e começar a destrinchar a vida da pessoa dentro da igreja, para poder pegar e começar até a envergonhar a pessoa dentro da igreja, a pessoa acabar até não vindo nunca mais dentro da igreja. Para que isso, irmãos? Esse tipo de culto é o tal do culto egocêntrico. É o culto egocêntrico, onde o cidadão, o pregador, ele foi lá para pregoar, para aparecer. É o culto egocêntrico. Ele foi lá na igreja para pregar, para aparecer. Irmãos, se você me chamar para pregoar na sua igreja, quem tem que aparecer não sou eu. Quem tem que aparecer é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. A mensagem que eu tenho que pregar, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Eu não tenho que ficar de crescimento, eu não tenho que crescer, me engrandecer na palavra. Eu não tenho que fazer culto egocêntrico. Eu tenho que fazer um culto voltado para a palavra de Deus. E por várias vezes eu estou apregoando e digo, irmãos, eu não sou nada. E falo até aqui com os irmãos, irmãos, nada sou. Simplesmente Deus me usa para apregoar a sua palavra. Eu sou o canal, mas eu nada sou. Se não fosse a palavra de Deus, eu não teria como falar nada. Se não fosse a palavra de Deus, eu não teria sabedoria para falar nada. Toda a sabedoria que habita em mim é de Deus. Toda a sabedoria que habita em mim é da palavra do Senhor. Eu nada sou. Simplesmente o canal para apregoar a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra de Deus.
aqui, anfitriã aqui, neste canal, é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. É ela é que está te recebendo. É ela é que vai te libertar. É ela é que vai te dar um respaldo para você mudar de vida. É a palavra que vai te curar. É a palavra que vai te dar sabedoria. Não é as palavras do presbítero Marielton que vai te dar sabedoria. Não. As palavras que o presbítero prega é as palavras da Bíblia. É a palavra de Deus. Olha só, irmãos, ó. Dá uma olhada na Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. Palavra de Deus. Essa é as palavras. Então, irmãos, ó. Eu gostaria também de compartilhar uma palavra que eu estive estudando também com os irmãos, olha. Apologética. É uma defesa de algo ou de alguém através de certos argumentos. Uma palavra também, eu estudei essa palavra e eu amei também essa palavra, gostei dessa palavra. Apologética é uma defesa de algo ou de alguém através de certos argumentos. Então, nós defendemos a palavra de Deus, nós defendemos a Cristo, os argumentos dos profetas, os argumentos dos homens de Deus, dos apóstolos. Quer dizer, então é uma apologética. Nós defendemos esses argumentos, os argumentos da palavra de Deus, os argumentos de Cristo. E mais à frente tem outra palavra que eu até mencionei muitas vezes hoje, a questão da apologia. A apologia de uma pessoa tem a intenção de justificar as suas ações ou ideias. Quer dizer, a apologia, ela justifica as ações e justifica as ideias. Irmãos, quantas vezes a gente diz, essa música ela está fazendo apologia ao sexo. Esta música ela está fazendo apologia a drogas. Esta música ela está fazendo apologia a bebidas alcoólicas. Então, uma apologia, quer dizer, a música ela está trazendo um tema em cima de bebidas alcoólicas, está fazendo apologia à bebida alcoólica, ela está fazendo apologia à sensualidade, ao sexo, e ela está fazendo apologia às drogas. Então é apologia, é uma palavra, apologia. Muita gente fala esta palavra, mas não entende e não sabe o que significa. Apologia. Apologia de uma pessoa tem a intenção de justificar suas ações ou ideias. Irmãos, esses estudos que eu estou trazendo para os irmãos agora, eu quero dizer para os irmãos que está no http://pt.m.w.wikipedia.org. Está nesse site. Esses estudos estão nesse site. http://pt.m.wikipedia.org. Essas informações estão lá. Para que não fique, irmãos, essas informações não fiquem somente. Essas informações não fiquem somente os irmãos pensando que essas informações estão diretamente de mim mesmo. Não, essas informações são informações estudadas, são informações que a gente tem estudado e tem passado para os irmãos. Não são informações de mim mesmo. Então, antes do exílio, eu já falei com os irmãos, os profetas que profetizaram antes do exílio babilônico, Isaías, Miqueias e Abacuque. Durante o exílio, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Pós-exílio, profeta Ageu, profeta Zacarias e profeta Malaquias. Irmãos, eu queria falar com os irmãos a respeito da natureza de Deus. Irmãos,
a natureza de Deus Pai. Deus Pai, Ele nos criou. O Deus Pai, Ele nos criou. Aí, a natureza do Deus Filho nos salvou. O Deus Filho nos salvou. É a natureza do Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo, Ele cuida de nós, dando-nos força para prosseguir na caminhada. Então aqui, ó, o Deus Pai, Ele nos criou. O Deus Filho, Ele nos salvou. E o Deus Espírito Santo, Ele cuida de nós. Ele nos dá força e nos dá coragem para prosseguir na caminhada. Porque diversas as vezes, a gente com pensamento humano, a gente enfraquece. A gente enfraquece porque a caminhada é pesada. Mas o Espírito Santo nos fortalece e nos dá força para prosseguir na caminhada com Deus. Que é uma caminhada difícil. Que é uma caminhada com bastante espinhos. Com bastante espinhos. E o Deus Espírito Santo, Ele relembra a nós as palavras que os profetas profetizou, e as palavras que Jesus Cristo apregoou. Tudo que Jesus pregou, o Deus Espírito Santo, Ele nos relembra. A gente vê, principalmente nas igrejas pentecostais, não prego contra as igrejas pentecostais, mas é alguma coisa que precisa ser acertada. Muitas das vezes, os irmãos acham que o Espírito Santo vem e nos conduz em tudo que nós vamos fazer e tira nossa mente do lugar e entra com a mente dele e faz tudo que ele quer fazer. Não, o Espírito de Deus não faz isso. O Espírito de Deus, ele nos conduz na palavra. O Espírito de Deus, ele nos conduz na palavra que Jesus Cristo apregoou. As palavras dos evangelhos de Cristo estão escritas no Evangelho de Cristo. Então o Espírito de Deus nos conduz dentro dessas palavras. Se algum profeta passar e começar a entregar profecias dele mesmo e dizer que aquilo é profecia dele mesmo, aí já não é o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus está aqui dentro da Bíblia. O Espírito de Deus está dentro da palavra de Deus. A palavra do Senhor e o Espírito de Deus trabalha aqui dentro. O Espírito de Deus, ele trabalha dentro das 4 linhas. As 4 linhas da palavra dele. É aqui que ele trabalha. Ele não vai trabalhar por fora da palavra. Ele não vai trabalhar fora da palavra. E eu vejo muitas vezes o cara aí apregoar aí, eu vi esses dias aí no YouTube aí, a irmã disse que quem vai para o céu, Deus deu uma revelação a ela de quem vai para o céu. Irmão, o livro de Apocalipse não está escrito as pessoas que vão para o céu, não. Lá no livro de Apocalipse não está escrito todos que vão para o céu e todos que vão ficar fora do céu, não. Será que você precisa receber a revelação de um tal aí para saber quem vai e quem não vai para o céu? Depois de ter a Bíblia Sagrada, depois de ter a palavra de Deus para te conduzir, você preferir ser conduzido por palavra humana? Irmão, eu estou aqui apregoando, mas eu estou considerando toda a palavra. E eu estou dizendo que aqui as palavras que estão sendo apregoadas aqui não são palavras minhas, são palavras da Bíblia, são palavras de Deus. Eu não estou te entregando revelação humana e dizendo ainda que é o Espírito de Deus. Não. Eu estou te entregando as palavras de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu estou fazendo um parâmetro entre os dias bíblicos e os dias atuais. É isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um parâmetro entre os dias bíblicos e os dias atuais. Demorou um tempo bom, irmãos, para o Espírito Santo de Deus tocar em meu coração e me mostrar o entendimento correto
de apregoar a palavra de Deus. Porque quando eu comecei no Evangelho de Deus, muito errado, eu aprendi muitas coisas, aprendi também coisas boas também, coisas que me ajudou muito, mas aprendi muitas palavras, linha de raciocínio que só Jesus. Mas demorou um tempo para que Deus pudesse me mostrar e organizar certinho os estudos e as ideias na minha cabeça e saber que nós não devemos estar pautado a nossa vida em revelação humana, porque Deus deixou a Bíblia Sagrada, a revelação do Espírito Santo de Deus para nós. Então não cabe a nós se voltar para a revelação humana, não cabe a nós se voltar para palavras humanas e deixar de crer em palavras, nas palavras verdadeiras de Deus. E muitas das revelações humanas, o cara tira tudo da Bíblia e vem falar. Chamei a atenção, irmãos, de um cidadão aí, na rede social, entregando um fecho de baboseira, um fecho de conversa fiada, dizendo que nós vamos passar por destruição aqui, destruição ali. Será que o cidadão não tem vergonha, não, irmãos? De ver que o ser humano já sofre tanto na vida para ele ficar profetizando palavras de destruição contra o ser humano? Será que ele não entende que Jesus Cristo, que já trata tudo com os seres humanos que ele criou? Será que ele não entende que Jesus Cristo, que o nosso Deus amado e soberano, ele já tem um julgamento, já tem uma palavra, ele já tem um entendimento, ele já sabe o que ele vai fazer com aqueles que estão errados e com os que estão certos? Será que precisa nós ficar incitando Deus contra as pessoas? Será que nós precisamos ficar incitando Deus contra as pessoas, depois de Deus já saber o que Ele vai fazer? Não, irmãos. O cidadão vai entregar palavras que já estão escritas na Bíblia, para crescer, egocêntrico. Palavras egocêntricas. Que ele quer se mostrar que ele é um grande profeta, que ele está mediante ali, ele é um grande profeta e que Deus usa muito ele e que ele está adiante, que ele está além de todos. Irmãos, você não está além de ninguém. Eu não estou além de ninguém. Eu não estou além de ninguém. Eu estou ali buscando o entendimento das coisas de Deus, estou mediante a palavra de Deus, palavra do Senhor. Mas isso não me faz melhor do que ninguém e nem pior também. Nós estamos de igual. E Deus está no comando de todas as coisas. Deus está no comando de todas as coisas. Se você não quer crer, o problema é seu. Se você prefere crer em revelação humana, o problema é seu. A gente abre o Facebook, abre o YouTube, irmão, cheio de profetas, falando uma baboseira atrás da outra. Uma baboseira atrás da outra, ainda botando Bíblia no meio, palavra no meio, uma pouca palavra, pouca Bíblia, mais mesmo é... E quando ele bota a Bíblia, o cidadão, ele tira o entendimento da Bíblia e bota como se ele estivesse falando tudo aquilo. Irmão, como eu posso pegar o livro de Apocalipse, que o apóstolo João escreveu, e dizer que Deus está falando comigo? Como eu posso chegar no livro de Apocalipse e dizer que Deus está falando comigo, se quem Deus falou foi João? Deus falou foi com João, o apóstolo João. O que eu posso fazer é pregoar a palavra de Deus e dizer, Apocalipse do apóstolo João, as palavras que Deus revelou ao apóstolo João, e Deus tem chamado a minha atenção dentro desta palavra. Isso eu posso falar, que Deus tem chamado a minha atenção dentro dessa palavra. Deus tem trazido um entendimento na minha cabeça, na minha mente, que tem acontecido muitas coisas dentro do Apocalipse, muito do que está escrito no Apocalipse. Mas não posso dizer que Deus revelou para mim, porque Deus não revelou nada para mim, Deus revelou para o apóstolo João.
Essas palavras que eu apregoei aqui, não estou dizendo que Deus revelou nada disso para mim. Isso aqui foi palavras que Deus revelou aos seus santos profetas. A palavra que preguei hoje foi dentro da palavra de Zacarias. Dentro do avivamento que Zacarias estava promovendo dentro de Judá e Jerusalém. Zacarias estava promovendo um avivamento dentro de Judá e Jerusalém. Ele estava vindo pós-exílio e ele precisava promover um avivamento porque o povo precisava acender o fogo. O povo precisava acender a candeia. O povo precisava estar ali com a chama do Espírito Santo acesa. Não é a chama do pula-pula. Não é a chama do rola-rola. É a palavra perfeita. É o que, ó? Metanoia. Conversão genuína. Se você ouve a palavra de Deus dentro da igreja e está no rastro de... Irmãos, aqui em Campos dos Goitacazes, na minha cidade, irmãos, o povo vem no rastro de revelações. É isso que o povo quer dentro da igreja. O povo vem no rádio de rola-rola e diz que o Espírito Santo está manifestando dentro daquela igreja. O Espírito de Deus, eu já vi até pessoa que não pertence à igreja, pessoa que não é cristão, falar assim, Deus usa muito aquele povo ali. E usa, irmãos, é meninice. Não é o Deus usa nada, é meninice. No dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes era uma festa de Pentecostes. Colocaram o Pentecostes hoje como... hoje o Pentecostes é o pula-pula, é o rola-rola, é o Pentecostes. Não, irmão. Pentecostes era uma festa que existia em Israel. Então, no dia da festa de Israel, no dia da festa de Pentecostes, o Espírito Santo se manifestou aos seus santos profetas e deu instruções. Um vento veemente veio, houve sim uma manifestação grande do Espírito Santo de Deus ali. Mas segundo a manifestação do Espírito Santo, eu não ouvi pela Bíblia Sagrada que Pedro começou a rolar. Eu sei que Pedro começou a falar. E Pedro disse, varões e irmãos, eles não estão embriagados. Quer dizer, por quê? Porque houve uma fala ali, houve um manifestar do Espírito ali. Esse manifestar do Espírito precisa que aconteça direto, constantemente. Será que vocês não cresceram o suficiente para entender que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada já está entre nós, o Espírito Santo já está entre nós, e que não precisa manifestação nenhuma, e que é só necessário que você entenda que a obra é de Deus, e que você precisa estar fazendo a obra de Deus, e que você precisa assumir o trabalho de Deus, e que você precisa assumir as coisas de Deus? E que você não pode se deixar desanimar por palavra de ninguém? O que mais existe, irmãos, é família, parente, amigos, a nos desanimar da nossa caminhada, a dizer que nós não somos crentes suficientes para assumir o trabalho de Deus. É o que mais tem. E eles não se envergonham, dizem na nossa face que nós não temos capacidade de assumir o trabalho de Deus. Por quê, irmão? Porque nós somos seres humanos, porque nós somos falhos, e muitas das vezes nossos amigos e parentes conhecem alguma falha nossa, e aí quer logo jogar no ventilador e dizer que nós não somos capazes para nada. Não faça isso, isso é covardia. Você pegar a falha dos outros e pegar e apertar o pescoço do irmão, porque ele te deu o corpo para você dar um abraço, para você abraçá-lo, aí você aproveita para tampar no pescoço dele. Você aproveita para tampar, você aproveita que o irmão deitou no chão, você aproveita para pisar no pescoço dele. Não faça isso. Deus não concorda com isso. Deus veio para buscar um povo falho. Deus veio para buscar um povo. Deus não veio para buscar um povo perfeito.
Não estou dizendo que é para ninguém ficar cometendo um erro atrás do outro. É para nós se converter. É para nós se converter. Dia após dia nós se converter. Jamais é para nós perder a essência de Deus, que é a conversão. Nós temos que ficar se convertendo. Mas Deus não veio, o Senhor Jesus não veio para buscar um povo perfeito. Ele veio para buscar os imperfeitos. Em uma certa palavra, Jesus falou assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Se eu não fosse doente, eu não precisava de Jesus Cristo. Se eu não fosse doente do pecado, eu não precisava de Cristo. Precisei porque Deus viu a doença do pecado em mim, e Ele viu que eu precisava aceitar Jesus e precisava abandonar o pecado. Então a doença do pecado estava em mim. Aí não precisa de médico os sãos, e sim os doentes. Não se aproveite daquele que te deu o ombro para apertar o pescoço dele, para pisar no pescoço dele. Se a pessoa não concorda com as suas ideias, não concorda com seus objetivos, deixa quieto. Cada um que faça a sua vida. Não precisa pisar em pescoço de ninguém só porque não concorda com seus objetivos e com as suas ideias. Deixa viver a vida, em nome do Senhor Jesus. E Deus julgará a todos conforme a sua palavra. E Deus tratará com todos conforme a tua palavra. Só Jesus cura, só Jesus salva, só Jesus liberta. Eu sei que tem algum irmão aí que está dizendo: eu não sirvo para ser crente. Eu não sirvo para ser crente, eu tenho um problema aqui, eu tenho um problema ali. Mas já está na hora, irmão, de começar a tratar esses problemas. E para você tratar esses problemas é aceitando Jesus. Para você tratar dos seus problemas, para você tratar do mal que está te perturbando, te atrapalhando, você precisa aceitar Jesus. Você aceitando Jesus, você vai tratar o mal que existe em você. Você vai tratar o mal que está te atrapalhando. E se parentes, amigos, os seus, quiserem te atrapalhar da caminhada, não permita. Continue. Deus é o nosso pastor. Ele nos chamou para uma grande obra. Ele nos chamou para nós estarmos na presença dele. Prosseguimos na caminhada. Vamos prosseguindo na caminhada de Cristo. Vamos em rumo à salvação. Vamos em rumo ao céu de Deus. Vá de encontro ao céu de Deus. Amados irmãos, não deixe de assistir o nosso canal no YouTube, Pregação da Palavra de Deus, com as palavras maravilhosas e as mensagens expositivas da Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, Palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor nosso Deus para nós encerrarmos esta palavra em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado Deus e soberano Pai de misericórdia, nos abençoa, Senhor, nos livra e nos guarda de todo o mal, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estenda as tuas mãos maravilhosas e nos dê a sua maravilhosa paz, a sua maravilhosa palavra. Poderoso Deus e eterno Pai, estenda as tuas mãos poderosas, guia-nos perante a tua palavra gloriosa e não nos deixe faltar nada. Estenda as tuas mãos poderosas e nos ajuda a permanecer na tua graça e na tua misericórdia. E se for necessário que o Senhor nos leve para longe daqueles que tentam nos afastar da tua presença, glória a Deus. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos guardando e nos livrando.
Não permita que nenhum mal venha atrapalhar a nossa vida. Não permita, Senhor, que nenhum mal venha atrapalhar a nossa caminhada. Cure, Senhor, aqueles que estão precisando de cura. Cure aqueles que estão precisando da cura dos vícios. Cure aqueles que estão precisando da cura da bebida alcoólica. Cure aqueles que estão precisando da cura das drogas. Jogue por terra toda a ação do inimigo que tenta destruir as vidas, Senhor, através de drogas, através de bebidas alcoólicas, através de apologias, músicas, de apologias a sexo, apologia a bebida alcoólica, apologia a drogas, que o Senhor joga tudo por terra, Senhor. Dê entendimento, sabedoria aos teus servos, para não permanecer nessas práticas que destroem as vidas. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cura aqueles que estão precisando da cura. Dê um milagre àqueles que estão precisando do milagre do Senhor. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estenda as tuas mãos gloriosas e as tuas mãos poderosas e nos livra e nos guarda de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Abençoa minha família, abençoa a família do obreiro Reinaldo, abençoa a família do pastor Sérgio Silva, abençoa a todos os irmãos, abençoa a todos os irmãos que têm estado conosco nesta empreitada de apregoar a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém e amém, Jesus. Amados irmãos, nesta oração, orei ao Senhor para que o Senhor pudesse dar o livramento de muitas coisas. E falei sobre a questão da apologia, à bebida alcoólica, questão da apologia às drogas e questão da apologia à sensualidade, ao sexo. Não deixe seus filhos ficar vendo músicas de apologia a drogas, apologia a sexo, apologia a bebidas alcoólicas. Afaste seus filhos desse tipo de conteúdo. Converse com seus filhos e diga a seus filhos que esse tipo de conteúdo não é para eles. Porque isso faz muito mal para as crianças. E Satanás, ele tem um plano para destruir a família através dessas palavras. Satanás, ele tem um plano para destruir a família através da apologia a drogas, através de apologia à bebida alcoólica, através de apologia ao sexo. Satanás tem um plano para destruir a família. Então, irmãos, não permita que seus filhos de menores vejam essas coisas, esse tipo de conteúdo. Converse com eles e diga a eles: não fique ouvindo essas coisas, não fique cantando essas coisas, que isso vai fazer muito mal para vocês. Se vocês verem essas coisas, não observe essas coisas, enoja dessas coisas. Entra nesse ouvido, sai no outro, porque isso não pertence ao Senhor, isso vai te fazer muito mal. Conversa assim com seus filhos. Amados irmãos, não se esqueça de dar o joinha no canal, não se esqueça de se inscrever no canal. Estou precisando de mais inscritos no canal. Não se esqueça de inscrever no canal dos nossos amigos, pastor Sérgio Silva, @Sérgio Silva, Palavra de Fé 9028. Projeto é Promessa, @Reinaldo Santana, palestrante 4382, o canal do nosso irmão lá do Rio de Janeiro, obreiro Reinaldo. E também dá um joinha, se inscreva no canal da minha sobrinha, Maria Paulina, Dicas e Entretenimentos. Continue conosco. Irmãos, continue assistindo os nossos vídeos para que vocês continuem ajudando a nós estar postando conteúdo de qualidade, conteúdo da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, um forte abraço a todos.
Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz a todos os amados irmãos por onde esta palavra tem chegado. Espero que essas palavras alcancem muitas vidas para a bênção e para a glória do nome de Deus e não minha. Glória do nome de Deus, glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Para que essas palavras alcancem as vidas e dê a salvação necessária e ajude as pessoas a se livrar daquilo que não pertence a Deus. Esteja na presença de Deus a todo instante e a todo momento, e Ele te livrará e te guardará de todo o mal. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Forte abraço, irmão.